eu quero que me ajude a receber o João Carlos de Martins. Faz acho que uns 20 anos mais ou menos que eu venho a Santana do Livramento. E aí o Alex, ele me convidou para a gente vir aqui. Eu disse, Alex, pode contar comigo, porque eu gosto muito do passeio de Caxias do Sul até aqui em Santana do Livramento. Eu gosto muito da paisagem, assim, de chegar até aqui. Então, não é trabalho que a gente vem fazer, é um passeio, né? Casualmente, a gente está aqui, vai falar um pouquinho sobre o ozônio, né? Não sei se todo mundo conhece o ozônio aqui ou não. Quem não conhece? Levanta a mão quem não conhece. Está conhecendo hoje. Tá bom. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje para que vocês possam ter mais noção, conhecimento e a função nossa é de trabalhar com a saúde. Tem alguém da área da doença, assim, médicos, por exemplo, tem farmacêutico, tem alguém aqui ou não? Não tem ninguém? Não? Tá, porque eu sei que tu é enfermeira, né? A Carla é enfermeira. O nosso objetivo aqui é para que as pessoas tomem consciência do que é cuidar da saúde. Eu gosto de ler bastante, e eu indico, inclusive nas avaliações que eu faço, tem uma pessoa que se chama Bruce Lipton. Bruce Lipton, ele, pela primeira vez eu vi a palavra epigenética, e ele fala sobre a biologia da crença. O Bruce Lipton, ele deu aula na Universidade de Harvard. E aí o que tu quer dizer com isso, João? Eu quero dizer a importância de que a gente possa aprender a cuidar da nossa saúde. Vai chegar o tempo, talvez já chegou, eu acho que já chegou, para mim faz muito tempo que eu faço isso, em que nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos, né? A gente precisa do médico, a gente precisa de um hospital, a gente às vezes precisa fazer uma cirurgia, mas a gente tem que saber para quem é que nós vamos dar para nos cuidar, né? E quando a gente fala isso, o ozônio, ele vem para nos cuidar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, a gente vai procurar falar o que é o ozônio, né? Se tiver, depois vai ter um intervalo. Nesse intervalo, eu vou ficar lá fora. Se eu puder responder para vocês, a gente vai responder. Se eu não souber, a gente vai procurar ajuda, vai se informar. A gente fica de trazer as informações, tá? Não é uma novidade o ozônio. Se vocês abrirem a internet, vai desestimular o uso do ozônio. É muito importante que vocês tenham conhecimento do assunto, tá? Esse é o gerador. Esse gerador aqui vocês não estão experimentando ele. A empresa não faria isso de maneira nenhuma se não fosse confiável e seguro, tá? Então é isso que a gente vai... Nós vamos bater um papo, na verdade, tá? Não tem nada assim de muita... Talvez a gente vá falar algumas coisas assim daquilo que é o ozônio, de uma forma mais técnica, mas que vocês possam... Assim, ó, que possa ser palpável a informação para vocês, tá? Para que vocês possam saber que quando vocês saírem daqui, quem convidou vocês, não importa, que vocês tenham conhecimento do que é o gerador, tá? E dos seus benefícios, tá bom? Eu preciso tomar água. Vai passando aí, por favor. Olha, a empresa foi criada em 2008. Ela se chama Ozox, tá? Que é esse nome aqui. Depois vocês procurem ela. E vocês podem procurar até no Reclame Aqui. Vocês vão ver que não tem nenhuma queixa quanto ao Ozox. O Reclame Aqui é bem conhecido, né? É um site tem muitas pessoas que se queixam ali e vão lá e reclamem aqui. Então procurem o Ozox, vocês vão ver que vai trazer muita segurança para vocês. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Sim, sim. Mesmo lá atrás? Tá bom. Então, em 2008, a Ozox ela foi muito conhecida porque ela sempre
trabalhou com grandes geradores de ozônio. Para empresas, para hospitais, para piscina, para câmeras frias. Então ela tem um know-how, ela tem uma expertise muito grande em trabalhar com ozônio, tá? Esse aparelho aqui, que é de uso doméstico, ele deve ter mais ou menos uns 7, 8 anos de existência, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês no início, não é vocês que vão experimentar o gerador de ozônio. Ele já existe de uma forma... Quando foi lançado, imagina, a gente está lidando com saúde. Quando ele foi lançado, ele já chegou pronto para as pessoas que adquiriram, né? Tanto é verdade que se vocês pedirem assim um vídeo antigo, tem uma pessoa lá que foi faz 8 anos, né? Ou 6 anos, 7 anos, eu não me lembro, em que foi procurado, a pessoa foi lá para oferecer o gerador e essa pessoa disse, não, eu já tenho ele, faz 6 anos que eu estou respirando, me ajudou muito, tal, então eu só quero, eu não me adaptei muito com o cheiro, ele falou, mas eu melhorei muito tinha quebrado a perna lá, não sei o que foi, deixou de fumar, a parte respiratória dele estava ótima. Então é só para vocês saberem que é bem confiável esse gerador, tá? Pode passar, não deu? Bom, a empresa foi criada pelo Marcos Musi, se eu não me engano, se tudo correr bem, claro que isso não está certo ainda, mas o Marco Musi é o presidente é o nosso diretor da Ozox, e ele deve vir aqui em Santana do Livramento, deve, tá? No mês de junho, se tudo correr bem. Vem junho. Tá ali ele, ó. Esse é o Marco Musi, e quem criou o gerador de ozônio é o Gleison. É ele que conhece tudo de ozônio, tá? Pode passar, por favor. O ozônio, para vocês entenderem, eu vou aqui pegar o aparelho, tá? Se vocês verem, ele tem aqui uma telinha. Ele foi descoberto, acho que depois pode passar, né? Ele foi descoberto há muitos anos e ele é destruído, o oxigênio, por uma carga elétrica. Essa telinha aqui capta o oxigênio do ar, que é a matéria-prima que está à disposição. Ele entra por aqui, ele recebe aqui uma carga elétrica de 15 mil volts, quebra a molécula de oxigênio e se transforma em O3. O oxigênio, o O3, é o nosso ozônio. Vocês estão sentindo o cheiro ou não? Sim. Esse é um cheiro de temporal, de melancia, de pepino, de chuva. Quem vai numa piscina, na água, vê esse cheiro. Esse é o cheiro do ozônio, tá? Quando a minha esposa teve a primeira experiência com ozônio, ela disse, tu fez algo errado, tu comprou alguma coisa errada, isso aqui não está bom, isso aqui está me dando dor de cabeça, e eu não estou me adaptando com o cheiro, e hoje, faz acho que 1 ano mais ou menos, é 1 ano, e hoje ela disse assim, Jô, hoje nós vamos dormir com ozônio dentro do quarto, tá? Então é só para vocês saberem que dentro de um processo de adaptação, qualquer pessoa, depois eu vou contar a experiência da minha filha, qualquer pessoa pode se beneficiar com o ozônio, tá? Pode passar. Existe aqui, ó, existe aqui um temporizador, é importante falar, aqui tem um temporizador de 15 minutos, de 30 minutos e de 45 minutos. Se eu escolher o de 30 minutos, por exemplo, em cada intervalo de 45 minutos, ele vai ficar 1 hora desligado. Por exemplo, esse aqui está desligado. Daqui a pouco ele vai voltar a ligar, automaticamente. Daqui a pouco ele vai voltar a desligar, automaticamente. Daqui a pouco ele vai voltar a ligar, daqui a pouco ele vai voltar a desligar, ele vai ligar mais 45 minutos e vai desligar. Termina o ciclo. Quando terminou o ciclo, eu posso e eu devo ligar de novo se eu quiser, tá? Pode passar. Ah, tá. 15 minutos, 30 minutos e 45 minutos, depende da área. 15 minutos até 40 metros quadrados, 30 minutos até 90 metros quadrados e 45 minutos até 140 metros quadrados de área. Por quê? Porque ele foi registrado como um sanitizador de ambiente. Então, se tem mofo, se tem aqui, por exemplo, aglomeração de pessoas
tem alguém gripado, se tem alguma bactéria no ar, se tu vai levar uma infecção para casa, por estar ozonizado, a chance de 99,9% de estar livre de você ter um tipo de infecção. Tem um estudo muito sério no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, se eu não me engano, morre por ano, por causa de alergias, 3.236 pessoas por problemas alérgicos de substâncias presentes no ar. E a função do gerador de ozônio é de sanitizar o ambiente. Então imagina assim, faz acho que uns 4, 5 meses eu disse, Loira, eu chamo minha esposa de Loira, disse, Loira, tu percebe que quando a gente respira o ar que entra para dentro das nossas narinas é um ar puro? A gente passa a perceber isso, tá? E quando a gente fica sem o ozônio, por algum motivo, que nem agora, eu estou sem, não estou chamando a casa da B e do Norbey que não tem, mas a gente nota que no ar já não é diferente, já não é igual, desculpa. Isso é a importância de a gente ter um gerador de ozônio para nós, tá? Não deu? Nós estamos com um problema técnico. Então, tudo bem. Olha, vamos falar, eu acho que eu vou respeitar o que está ali na tela. Hã? Tá, eu vou direto para o assunto, tá? Eu vou direto para o assunto. Porque o que importa realmente é os benefícios, tá? Quando vocês adquirem o gerador de ozônio, a gente precisa passar da empresa os dados de quem comprou. Quando a gente passa isso, de 3 meses, que é por lei obrigado, ele passa a 1 ano de garantia. Então, quando vocês adquirem ele, de 3 meses de garantia, ele sai da fábrica e a gente passa as informações de quem adquiriu, passa para 1 ano. A validade do gerador é de 8 até 10 anos. Quando você, daqui a 10 anos, por exemplo, tu precisa fazer a conta de quanto tu está pagando. E dividir pelos 8 anos, pelos 9 anos, pelos 10 anos. Se tem 2 pessoas só, 2 pessoas que moram dentro da casa, sai um valor insignificante. E se a gente aprender, daí é um outro conceito, aprender a cuidar da saúde e não da doença, quando a gente investe na saúde, é muito mais barato do que eu tomar um cafezinho, comprar uma água todos os dias. Essa conta precisa ser feita, porque senão vocês não vão dar valor. E, vocês não são culpados. É o governo que não educa a prevenção. Hoje, os países modernos estão se dando conta que investir na saúde e não na doença, investir na saúde financeiramente é muito mais barato. Tá? Dependendo do tipo de cirurgia, você precisa fazer, custa 30, 40, 50 mil reais. Então, isso fala muito caro. Tá. Olha, isso aqui é uma coisa muito importante. Aqui tem os laudos de emissividade. Isso é importante saber. Quando a gente abre a internet, alguém já abriu a internet sobre ozônio ou não? Alguém de vocês já abriu ou não? Se vocês abrirem, é como se houvesse um desestímulo. Por quê? O ozônio, ele é um gás. E é um gás extremamente instável. E ele, para algumas pessoas, ele grita, eu usei esse gerador e está me dando tosse. Pode acontecer isso. Eu usei o gerador e está me dando dor de cabeça. Pode acontecer isso. Enquanto você não limpar, enquanto você não desintoxicar o teu corpo, pode acontecer isso. Tá? Se você está preparado que isso pode acontecer, é extremamente normal e tu vai pensar assim, não, é um processo que vai passar. E realmente passa para 100% das pessoas. Alguém que usou já o gerador aqui, teve essas reações? E a senhora tem ainda ou não? Tem ainda dor de cabeça, tosse ou não? Já teve ou não? Não teve. Não teve. Tu teve? Não. Alguém teve? Tem ainda não, Pete? É extremamente normal, tá? Olha, o que a Anvisa preconiza? O que ela nos garante? Que se a gente respirar num ambiente em que o ozônio está ligado até
0,08 partes por milhão é extremamente garantido. Quanto gera esse aqui? Quanto ele emite de ozônio para o ar? 0,06 partes por milhão. Ou seja, 25% abaixo do máximo permitido para a Anvisa. Tá? Muitos dos geradores de ozônio, dos pequenos aparelhos de ozônio, eles emitem 0,02. Muitos. Esse 0,02, ele praticamente não faz nada. Quando você tem 0,06, e aí tem muitas pessoas que podem, depois que estão usando, darem seus relatos, vai ver que ele realmente vai fazer um significado muito grande na vida de cada pessoa. Tá? Não está conseguindo? Não, só para saber, se por acaso vocês depois querem a NR15, o laudo de emissividade, ele está aqui, tá? Esse aqui é o Covid. Do Covid. Ah, tá. Eu achei importante falar do Covid, sabe por quê? Porque o ozônio realmente ficou conhecido no mundo, por causa do Covid. Vocês ouviram falar que quem usava ozônio não precisa fazer vacina, tal ou não? Não ouviram? Não tinha ouvido. Sério? Não, essa notícia. Mas como assim? Meu Deus do céu! Tanto é verdade que as pessoas botavam o ozônio no ar-condicionado do carro para sair o ozônio pelo ar-condicionado para matar vírus. Una doctora neumóloga le dijo a mi esposa, porque mi esposa le comentó sobre esto, dice que ella estaba usando el ozono en los pacientes que estaban con COVID. Sim, com certeza absoluta. E o que eles... Por quê? Porque o ozônio é um gás e ele é virucida. Ele vai acabar com o vírus do Covid. Então vocês podem se beneficiar dele nesse ponto, tá? Mas aqui, ó, aqui tem os laudos, tá? Depois vocês podem ter acesso a eles. Posso passar ou não? Posso ir tocando? Hã? Mas, eu vou tocar mais pra frente, tá? Eu vou aqui falar a importância, porque o que importa é benefícios, né? Não é a parte técnica, é saber o que eu vou ganhar usando ele. Que tipo de benefício eu vou ter usando o gerador, tá? Tendo como oferta de matéria-prima o ozônio, tá? É isso que importa. Bom, a primeira coisa que vocês podem se beneficiar, tá? Eu vou tocar o assunto, posso? Pode. A primeira coisa que eu vou fazer é falar de feridas, por exemplo. Tem um estudo muito sério, daí de novo é um outro conceito. Tá? Que quando você tem ferida, seja uma trombose, seja uma úlcera varicosa, seja uma pessoa que é diabética, que tem lá uma ferida exposta, ela tem uma dificuldade, e como enfermeira sabe disso, tem uma dificuldade muito grande de fechar a ferida, de cicatrizar, e tudo isso. Quando a gente tem o ozônio sendo emitido naquele local, porque quando o ozônio ele é um gás, tá? Ele é extremamente volátil. O que quer dizer volátil? Ele se perde muito fácil no ar. Ele trabalha melhor a 25 graus para baixo, tá? Ele é um gás que trabalha... Ele gosta mais do frio, digamos assim, né? Quando você tem um ar-condicionado ligado, ele vai trabalhar mais ainda, melhor ainda. Quando a gente respira o ozônio, aqui a nossa temperatura está quantos graus do corpo? Uma média de 36, 37, 35. Então, quanto tempo ele tem de vida aqui dentro de mim? Um tempo muito pequeno. Por quê? Porque ele vai se destruindo. O que sobra? O que sobra dentro do nosso corpo? Sobra bastante oxigênio. Basicamente, o que vai ter na tua saúde é uma abundância de oxigênio. Tá? É isso que ele vai fazer. Então, quando você emite aqui o ozônio naquela ferida, vai fechar com muito mais facilidade. E aí a gente tem N situações de pessoas que usaram o gerador e que fecharam completamente a ferida.
As pessoas que convidaram vocês têm acesso a essas fotos ou não? Tu já tem? Se vocês não têm, peçam para as pessoas que mandaram, vocês vão ver que com o uso do gerador funciona perfeitamente, tá? Quando eu respiro o ozônio, tu vai poder passar, tá? Eu não vou nem olhar ali, tá? Quando vocês respiram o ozônio como gás, ele é um agente oxidante ou antioxidante? O que vocês acham que ele é? Aqui, papagaio. Ele é um oxidante. Quando a gente está ali fora no sol, tá? Chuva, sol, chuva, com ferro. O que acontece com ele? Com ferro. Se ele oxida, ele estraga ou ele cuida? Ele estraga, não estraga? Aquele ferro que está lá no sol, na chuva, ele estraga. Ele é um oxidante. O gás, ozônio, ele é um oxidante. Vocês precisam pensar sobre isso. Quando ele emite 0,06 e eu posso respirar nesse tempo que eu escolho, de 15, de 30 ou de 45, ele vai ficar ligado, ele vai desligar uma hora, vai ficar ligado, vai desligar uma hora, vai ficar... Eu posso respirar ele? Depois aí, 15. Vocês podem respirar, por 100 anos que vocês viverem, podem respirar. Desse jeito que está assim, tá? Esse 006 é seguro, é extremamente seguro. Agora, como ele é um agente oxidante, quando entra, quem é que é ativado para combater aquele agente oxidante, no caso do ozônio? O que entra em ação? O sistema imune. O sistema imunológico. E imediatamente, porque ele vai ter aqui 5 segundos de vida, 10 segundos, porque ele vai destruir, ele vai deixar de ter o ozônio, vai sobrar o oxigênio. Mas quando eu respiro ele, eu vou falar sobre respiração e inalação. A respiração é permitida? Extremamente permitida. A inalação, ela é permitida ou não? O que é inalar? Inalar é ficar cheirando ele assim. Não é, tá? Respirar aqui no ar, por exemplo, aqui tem um ozônio. Nós estamos respirando, todos nós. Estamos sendo beneficiados. Isso é muito importante. Outra coisa, quando a gente faz uma infiltração, uma dor no braço, dor no joelho, que tipo de ozônio é? É um ozônio medicinal. É um ozônio medicinal, tá? Esse ozônio tem que ser manipulado por alguém que conhece. Por alguém que passou por um treinamento, por um curso. Esse gerador, se vocês verem, ele está ligado na tomada e pronto. Não precisa ser alimentado, não precisa ser nutrido, não precisa ser nada. A matéria-prima é o oxigênio que está aqui, tá? Bom, então quando o meu sistema imunológico entra em ação, o que o ozônio vai fazer? Por exemplo, assim, eu não durmo direito, ronco, eu tenho apneia, a minha pressão é alta, eu tenho glicose, eu tenho um câncer, um tumor, tenho um problema de pele, não importa o que é, quando você está, isso é um equilíbrio no teu corpo ou um desequilíbrio? Desequilíbrio, é um desequilíbrio. O que vai fazer o ozônio? O ozônio vai fazer um equilíbrio. Olha, daí agora eu vou falar da minha esposa. A minha esposa, ela tem uma tosse constante. E daí ela disse, bom, então tá, João. Eu acho que tá, já que tá assim, eu acho que a minha tosse vai embora, né? A tosse não foi embora, mas diminuiu drasticamente. Quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que diminuiu a tosse? Quanto tempo demorou? Quase um ano. Entendeu? Quase um ano para ela diminuir a tosse. Eu tenho aqui, eu não sou de ter muito depoimento assim, sabe? Mas tem uma pessoa que ela é enfermeira, trabalhou no Hospital das Clínicas, trabalhou no Hospital Moinhos de Vento,
lá de Porto Alegre, uma pessoa bem esclarecida, esposa de um médico, e ela disse assim, João, eu fiz a avaliação nela, tal, assim, eu nunca te contei que eu tive uma sinusite muito grave. Eu acho que eu devia ter uns 18 anos, 19, ela disse. E hoje ela tem 62, 63. E aí ela me ligou e disse assim, João, eu vou desistir de usar o ozônio. Eu não aguento mais. Me ligou chorando assim, sabe? Os olhos cheios de... A gente percebia na voz do telefone que ela estava chateada com o que estava acontecendo, né? Eu disse, olha, Neuza, por favor, tu não para, tu continua, porque tu vai melhorar. Eu tenho certeza absoluta que tu vai melhorar. Fazia, acho que uns 3, 4 meses que ela usou o gerador. E hoje ela está perfeita. Então, se tem alguém que adquirir o gerador, que passar por um processo desses, vai normalizar. Eu tenho certeza absoluta. É importante que vocês vejam os vídeos, porque são todos vídeos verdadeiros. Vocês percebem nos vídeos que são pessoas muito simples, que usam o gerador de ozônio para tratar algum tipo de desequilíbrio que está acontecendo, né? Agora eu quero falar da minha filha, tá? Da Nora. A Nora, mais ou menos, quando ela estava com 6 meses de gestação, mais ou menos com 6 meses de gravidez, ela contraiu, os médicos ficaram apavorados. Ela contraiu H1N1 e Covid, junto. Nunca os médicos falaram que tinham visto isso. H1N1 e Covid, junto, com 6 meses de gestação. A pediatra dela e a como é que a gente chama? A obstetra, né? A obstetra ficaram apavoradas. Ela disse, olha, nós vamos ter que dar antibiótico, porque a gente está com medo do bebê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, Nora, ó, tu vai pegar, ela não tem ainda, tu vai pegar o meu gerador, tu vai levar para casa e tu vai respirar. E daí ela sabe que eu jamais faria alguma coisa que fosse causar prejuízo para ela, para o bebê e tudo, né? O que aconteceu? Com 3 dias só, ela estava boa. Sabe quantos meses tem eu tenho aqui depois, se vocês querem ver. A Isabelle está com 4 meses. Então, se fosse prejudicial assim, jamais a gente poderia fazer isso, tá? Pode passar. Eu não estou dando bola para isso, tá? Deixa agora só falar de outra pessoa, que são clientes que me relatam coisas, que é o que importa para vocês, tá? Olha, como sobra muito oxigênio, tem uma teoria muito grande sobre o oxigênio, tá? Onde existe oxigênio, existe vida. Aonde existe oxigênio, há um retardo no envelhecimento. Aonde existe oxigênio, não existe câncer. Aonde existe oxigênio, não existe diabetes. Isso é muito importante vocês saberem. A função principal do gerador de ozônio, quando ele entra no nosso corpo, é sobrar o oxigênio. Então vocês vão ter abundância de oxigênio. Tá? Tá todo mundo bem aí ou não? Tranquilo. Mesmo? Olha, sabe, eu durmo cedo, sabia? Eles riem de mim. O Alex ri de mim, a Bea ri de mim. Eu é comum estar 8h30, 9 horas da noite na cama. 4 da manhã, 5 da manhã eu acordo. Então hoje para mim então passei da hora. Já estou passando da hora. Mas não tem problema. Olha. E aí, lá em Antônio... Vocês conhecem Antônio Prado ou não? Antônio Prado é a cidade mais italiana que tem no Brasil. Tá? Tanto é verdade que ela foi reconhecida pela... não sei lá. Como é que a gente chama? Histórico mundial lá, não sei como é que é. E daí, tinha uma pessoa lá que garantiu para um amigo meu que se comprasse o ozônio, ele não usava mais o CEPAP. Aquele aparelho lá para dormir, sabe? E daí, eu disse assim, mas olha, tu tem que me garantir que eu não vou mais usar e daí eu compro de ti. Eu disse, eu tô fora. Eu já vi gente morrer usando o CEPAP. Agora, melhor de vacaria mesmo. Teve um médico que morreu, infartou, usando o CEPAP. Um médico, com 48 anos. Eu disse assim, não, mas tu tem que garantir. Tu vai ter o teu lucro aí. Eu disse, não, eu estou fora. Não sei onde é que tu tá.
pega e tu compra dessa pessoa aí. De quem ele comprou? De quem ele comprou esse aparelho? De mim. De mim. E daí eu tenho o hábito de nunca assim abandonar a pessoa, de ligar no dia seguinte, uma semana depois, se tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta e tal. E fui fazendo, fui falando, e depois de uns 2 meses, eu fui lá na loja da esposa dele. Eu disse, daí Simone, como é que tá? Ah, tá perfeito. E o Osório, vou te dizer uma coisa. Se o Vicente leva o aparelho para o quarto, ele não ronca. Se ele não leva, ele ronca. E o CPAP, ele nunca mais usou. Entendeu? São pessoas assim que podem nos trazer muita segurança. Hoje é uma pessoa que me deu muitas indicações pelo resultado que teve. Vocês querem colocar alguma coisa ou não? Se quiser mostrar algumas fotos de feridas, coisas, tem. Quer mostrar? Pode ir mostrando. Vocês podem olhar para as fotos, tá? Se quiser abrir para perguntas, de repente o pessoal vai saber. Sim, eu acho que é uma boa via para perguntas, sabe por quê? Porque as pessoas elas têm essas dúvidas e é preciso que vocês, quando saiam daqui, saiam... Estou com um cheiro de ozônio, por causa que eu botei aqui. Vocês querem me fazer alguma pergunta ou não? Eu quero fazer uma pergunta. Por favor, se eu souber responder, Não, tá? na verdade é dúvida mesmo. Assim, porque eu fiquei sabendo hoje de manhã, aí me interessei. E curiosa, cheguei em casa e fui para a internet olhar. Aí, como o senhor falou, sim, né? com certeza. Estimula. Mas o porquê que na internet fala totalmente contra? Não, olha. Não entrei, Mas entrei tem- a fundo, mas algumas coisas que eu fui pegando, nada Espera aí só um favorecia. pouquinho. Ótimo. Vamos supor assim, ó. Pega o Brasil, tá? A Anvisa, os órgãos de saúde. Se as pessoas tiverem descuidado com o ozônio, ele vira um problema ou não vira? Pode matar pessoas ou não pode? Pode. Lendo a internet. É claro que sim. Então é obrigado a ter aquilo ali. Usado de acordo. Exatamente. Por que que é tão importante? O que mais importa para vocês saberem desse gerador? Que por esse buraquinho aqui sai 0,06 partes por milhão. O que a Anvisa diz? Leia depois a NR15, tá? A Anvisa diz que se você estiver exposto no mesmo ambiente com ozônio, tu pode respirar tranquilamente 0,08. Aqui tem 0,06. Olha, talvez o pastor nem sabe o que ele colocou ali. Isso aqui, para quem tiver acesso, é maravilhoso? Claro que é. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Não sou contra, tá? Pelo amor de Deus, não sou contra. Tem alguém aqui que é dono de farmácia ou não? Tem alguém aqui que é dono de farmácia ou não? Quando você tem acesso ao ozônio, tudo que é antibiótico, tudo que é anti-inflamatório, tu não usa mais. Tu não usa mais. Sabe o que é isso aqui dentro da tua casa? Como é teu nome? Regiane. Regiane. Sabe o que é isso aqui dentro da tua casa? É um hospital. Bem sério. Não estou exagerando. É um hospital. Olha, teve uma pessoa, eu não conheço ele, tá? Ele pegou um prego aqui no pé. Sabe o que ele fez? Ele pegou o buraquinho aqui do ozônio, ele fez assim, ó. Em 24 horas, o pé dele que estava inchado, ele foi para o hospital ou não? Não, claro que não é assim, né? Mas ele não foi. Por quê? Porque o ozônio combateu aquela possível infecção que ia ter, uma inflamação. Ou, se você tem lá uma bactéria, vai embora. O que aconteceu em 2015? Tem algum dentista aqui ou não? Quando você bota uma prótese, quando você faz um implante, alguém já foi no dentista aqui ou não? Todo mundo? Quando o médico bota, o dentista bota lá aquela aguinha, salta água ou não? Sim.
há uma chance de infecção, tanto para ele quanto para nós. Pode haver uma rejeição do implante? Claro que pode. O que aconteceu em 2015? Os odontólogos podem usar o gerador de ozônio. Para quê? Para não ter mais problema de infecção, para não ter mais o problema de antibióticos, para não precisar mais ter a rejeição. O que o ozônio vai fazer? Ele mesmo vai combater. Por isso que quando a gente dorme com ele, qual é a melhor forma de ser tratado? Porque eu vou usar a palavra que a gente não deve usar, tá? Que a palavra... Tem alguém gravando, não? Tu tá gravando? É a palavra tratamento, tá? Quando você está dormindo, porque a gente bota o gerador nos pés da cama, tá? Quando a gente está respirando, tu está sendo tratado. É literalmente isso, tu está sendo tratado. E aí o teu estado de saúde melhora. As dores vão embora, tu dorme melhor, tu não ronca, tu vai tirar lá o aparelho de apneia. Os depoimentos são muitos, os problemas de alergia somem. Tudo isso vai embora. Isso é contra a medicina convencional? É meio que contra, porque você passa a cuidar da tua saúde, tu entendeu? Esse gerador aqui está chegando aqui a Santana do Livramento com o intuito de quem tem acesso a ele, de que esse gerador dentro da tua casa vai ser usado com o intuito de tu te cuidar da saúde. Um fungo na unha. Se tu botar ali o gerador ali embaixo, tu tiver paciência, tu tem um fungo lá na unha do pé, vai embora. João, o que tu fala de ti? Que tipo de depoimento tu tem? Teu. Eu não tenho quase nenhum. Esse aparelho aqui é para pessoa doente ou para pessoa saudável? Todos. Não, mas principalmente é para quem? Para a saúde. Saudável, exatamente isso. Para manter saúde, entendeu? O que aconteceu comigo? Eu nem sabia, tá? Quem que me levou a oportunidade foi o Alex. Sabe por que eu aceitei a oportunidade de ter acesso ao aparelho? Porque eu fiz a avaliação 2 vezes no Alex, 2 vezes na esposa dele e 1 vez na filha. Então eu pensei assim, bom, se o Alex está me trazendo isso, deve ser algo sério. Eu nem fui atrás dos óculos. Depois que eu fui atrás dos óculos. E aí ele não me contou os benefícios, nada. Olha, tu vai ajudar um monte de pessoas, tal. Tá bom. Daí comecei a falar para um, falar para outro, eu quero. Eu disse, bom, Alex, eu preciso ter um aparelho, eu preciso passar para essas pessoas. E daí eu disse assim para minha esposa, assim, ô loira, olha aqui, ó, tá diminuindo a mancha aqui. Eu achei que era porque eu cortava a barba, sabe? Nada disso. Daí, você sabe que o homem não dá muita bola para isso, né? O homem não é muito cuidadoso. A mulher, ela se cuida mais, né? E aí eu cortei de novo a barba, tal, passei a mão assim, nossa, que estranho, mas parece que está diminuindo. E daí no domingo de manhã, eu fui cortar a barba de novo, e daí quando eu passei aqui, não tinha mais. Sabe aquela manchinha de galinha? Aquelas manchas lá que ela fica com relevo, vai crescendo. Aqui, ela estava bem aqui, ó. Não tem mais. Talvez seja a única coisa que eu tenho assim para relatar para vocês. E durmo muito melhor, tá? Eu já sou de dormir bem. Mas, verdade, eu não tenho problema de sono. Eu já sou de dormir bem. Mas eu percebo que quando eu estou deitado e o gerador está ligado, eu respiro melhor. Outra coisa, ó, que eu faço. João, deixa eu só concluir Pode falar. sobre o que ela perguntou.